Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Continuando então, vamos falar sobre mais uma ferramenta da PNL. Então até agora você entendeu o que é PNL, você entendeu que a programação neurolinguística é a capacidade de reprogramar o software, que seria a mente, a partir da linguística, ou seja, a partir da linguagem. Essa linguagem pode ser visual ou pode ser falada. Então, uma ferramenta que nós utilizamos o tempo todo no coaching é a modelagem. Imagine que eu dou para você uma massinha de modelar, sabe aquelas massinhas de modelar que criança brinca? Eu entrego para você. E eu tenho uma de um desenho de um formato de um cachorro. E eu digo para você, ó, modele essa massinha igual essa minha massinha no formato de cachorro. Você vai lá, coloca a orelhinha, coloca o rabinho e tal, e você faz um cachorro. O que você fez? Com a sua massinha de modelar, você modelou, você desenhou o meu cachorro, o meu formato de cachorro. Aonde que entra a PNL nisso? Por exemplo, para conseguir fazer o meu formato de cachorro, você teve que fazer as curvas, fazer a orelha, fazer o rabo, fazer tudo no formato do meu modelo, do meu cachorro. Agora, quando a gente fala de profissional, quando a gente fala de pai e mãe, quando a gente fala de atleta, nós fazemos o mesmo, mas a massinha de modelar acaba sendo a mente do nosso cliente. Então vamos dizer assim, que você como profissional de coach, você não conhece a profissão, você não conhece a carreira de um atleta, você não sabe quais habilidades que ele precisa ter, você não entende isso, mas você é muito bom em modelagem. Então você vai trabalhar com um atleta de judô, ele diz, olha, eu quero que você me ajude, eu preciso ser campeão em 2 anos, mas como você não conhece a minha modalidade, eu não sei como é que você vai conseguir fazer isso. O que você faz? Você pede para ele qual o judoca que seria a referência, vai te mostrar, bom, referência hoje é esse aqui. E aí você, juntamente com ele, vocês vão tirando pedaços dessa massinha de modelar, por exemplo. Quanto tempo esse cara treina? 15 anos. Com quem que ele treina? Ele treina com o irmão dele. Aonde que ele treina? Ele treina metade no tatame, metade na rua. Bom, que tipo de acessório ele usa? Ele usa esse e ele usa esse. O que que ele ouve, pensa e come antes de treinar? Isso, isso e isso. Quantas lutas esse cara já fez? Quantos treinadores ele já teve? Se ele tem nutricionista, tudo. Por quê? Você vai pegar tudo isso e vai colocar no seu atleta. Tudo. Você vai fazer ele pensar a mesma coisa que o campeão, vai fazer ele ouvir a mesma coisa que o campeão, vai fazer ele ter o mesmo treinador, o mesmo nível que o campeão. Tudo. Tudo indica que quando eu te dou instruções de como montar uma massinha de modelar, você vai montar igual a minha. Tudo bem que talvez fique um pouquinho diferente, mas o resultado vai ser muito melhor do que se você fosse tentar modelar. Ou seja, eu não chego em um atleta de cara, olha só, para te ser campeão tem que ter força, eu vou te mostrar, vem cá. Não. Você chega em um atleta, pega a referência da categoria, por exemplo, juntamente com esse atleta, abre todas as características desse campeão, todas mesmo, até a altura, porcentagem de gordura, tudo que puder colocar, você vai colocar para que você possa trabalhar com isso depois. Depois você vai fazer o quê? Depois você vai ver quais essas características que podem ir para o seu atleta e você vai colocando isso na ordem de prioridades, na ordem de necessidade que ele precisa, né, para ser campeão. Então, isso é muito importante, isso é muito fácil de fazer, desde que você tenha a habilidade de abrir. Vamos dar um exemplo, tá? Se você tem um cliente que ele virou pai e ele não sabe como ser o pai, ele é filho único e ele não lembra do pai. Ok, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai juntamente com ele achar um modelo de pai. Talvez um tio, talvez um primo, talvez um profissional, talvez alguém, né, que vocês gostem. A partir disso, vocês vão dizer, bom, o que esse pai tem de qualidade? Bom, ele é um cara calmo, ele é um cara que ele sabe fazer brincadeiras de criança, ele sabe arrumar a cama, ele sabe cozinhar, ele sabe ler livros infantis. Tudo isso que vai formar esse pai, ou seja, você pegou um pai de sucesso e você viu todas as habilidades e características que formam esse pai. E agora você vai colocar isso no seu cliente. Bom, você é calmo? Não sou calmo. O que poderia fazer para te acalmar? Posso fazer yoga? Ok. Você sabe ler livros de criança? Não sei. Bom, vamos achar alguém que ensine. Você sabe cozinhar comida para criança? Não sei. Então vamos achar alguém que ensine. Então a função do coach é essa, a função do coach é pegar o cliente na maneira, né, no ponto A e largar ele no ponto B. Só que para fazer isso nós utilizamos ferramentas, e no caso as nossas ferramentas, neste caso, é a modelagem. E na modelagem nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com a inclusão de novas habilidades a partir
de um profissional que nós identificamos como referência. Eu fiz isso para mim, eu faço isso para mim o tempo inteiro. Quando eu comecei no coaching, não existiam muitos profissionais referências, existiam aquelas estrelas, né, do Wendel Carvalho para cima, e aqueles caras que estavam começando. Na minha cidade não tinha nenhum, então eu pensei, bom, vamos modelar. O que eu peguei? Peguei os 5 melhores e vi o que esses caras têm, que tipo de treinamento que esses caras têm, que tipo de conhecimento que eles têm, qual a formação deles, quantas pessoas eles atendem por mês, quanto que eles ganham por mês. Tudo isso eu peguei e fui colocando em mim. Ou seja, o cara tem formação de hipnose, eu fui lá e fiz formação de hipnose. O cara tem um projeto social, eu fui lá e criei um projeto social. Tudo isso pensando que as habilidades vão ser modeladas num atleta. E quando a gente fala de, por exemplo, um apresentador, alguma celebridade, nós estamos falando em até mesmo em imitar os gestos, em imitar a face, em imitar tudo, porque é isso que vai fazer com que a sua massinha de modelar fique igual à do profissional. Então isso vale para pai e mãe, isso vale para empresário, isso vale para marido e mulher. Um bom exemplo é esse, um coach de relacionamento que nós fizemos é isso. O cara vai dizer, olha, meu casamento está bem ruim, eu não sei o que fazer com ele, mas eu quero ajuda. Bom, aí você chega lá e começa a perguntar, bom, me diz como é que você lida com o seu casamento. Ah, eu faço isso, eu cozinho às vezes assim, eu saio com minha esposa às vezes assim. Ok. Vamos achar um profissional referência? Vamos achar o Rodrigo Hilbert, por exemplo. O que esse cara sabe fazer? Ah, ele mesmo constrói as ferramentas dele, ele é um cara que sabe tocar violão, ele é um cara bonito, ele é um cara forte, ele é um cara que sabe cozinhar, ele é um cara que sabe cuidar dos filhos. Ok, você sabe fazer isso? Ah, algumas coisas não. Bom, então vamos colocar isso em ti. O que nós fazemos? Nós transformamos o nosso cliente, vamos imaginar que ele fosse um quadro em branco, naquela obra-prima pintada que nós gostaríamos. Tá? Vocês vão ter vários exercícios sobre isso, nós vamos falar sobre isso, vai ser o tema de uma aula ao vivo que nós teríamos, até porque isso é muito importante. Tá? Você dominando a modelagem, você vai dominar muita coisa no coach. E a modelagem é uma das principais ferramentas que nós vamos utilizar no começo, tá? Então pense nisso, pense nesse trabalho, em você pegar um profissional referência, em pegar alguma área, algum resultado e você colocar isso no seu cliente. Isso vale muito para concurso público, vale muito para faculdade, para federal. O cara estuda, o cara tem um bom resultado, mas o que o campeão fez? Que horário que ele estudava? Quantas horas por dia? Como que ele fazia isso? Tudo isso você acrescenta em você para que você venha ter essa mesma habilidade, tá? Então, vamos começar a entender o que é modelagem. Se puder, procure no Google, procure no YouTube, tá? Porque modelagem vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar a partir de hoje para começar o nosso processo de coach, certo? Então, vou continuar falando sobre ferramentas e depois a gente vai para a prática, onde eu vou auxiliar você a implementar isso aí, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.